Ministra, eu quero começar te perguntando até sobre esse posicionamento desses especialistas da ONU sobre o julgamento e representar algo muito maior, na verdade, né? Um símbolo muito importante nesse momento. Sem dúvida, a gente tem falado, né, que a resposta a ser dada por esse crime brutal a Mari e ao Anderson é uma resposta à democracia brasileira, né? Você imagina o que é você ser uma parlamentar eleita e com 1 ano e 3 meses de mandata ser assassinada com 5 tiros na cabeça, né? E para mim o que é mais impressionante de tudo, na verdade, é que muita gente fala assim, mas esse julgamento é a justiça sendo feita, né? E para a família, a justiça mesmo seria a Marielle estar viva ainda, né? Podendo contribuir para a política brasileira como um todo. Mas é óbvio que a gente sabe que tem alguns passos que foram dados, alguns passos que talvez precisem ainda ser dados, e a gente chega amanhã com esperança e confiança nas instituições para que se tenha uma resposta. Ministra, vocês acham que com esse encaminhamento, né, com 5 réus sendo levados agora ao julgamento, esse crime está totalmente desvendado? Porque eu ouço até hoje gente falando que há histórias mal contadas, daquelas histórias lá do começo das investigações, que envolviam o condomínio do ex-presidente, hoje presidiário, e outras coisas, mas para a família isso está pacificado, essa linha que levou à prisão dos 5 mandantes ou colaboradores do crime, pacifica, entre aspas, né, porque pacificar mesmo seria, como você disse, ter a Marielle aqui viva, mas de alguma maneira pacifica pelo menos a responsabilidade pelo crime. Esses são os verdadeiros mandantes, aqueles que colaboraram para que o crime acontecesse? Nós esperamos 8 anos, né? 6 e 8 anos ali, o júri e agora também esse julgamento. Acho que pacificar seria uma palavra muito forte se eu dissesse aqui que sim. Mas a gente espera, né, que de fato essa seja uma das respostas que nós estamos esperando. Hoje a gente deu aqui uma série de entrevistas, as pessoas falavam, e se tiver alguma absolvição, como é que vocês se sentem? É isso, a gente precisa confiar, né, porque de fato algumas coisas caminharam e alguns passos foram dados, mas ter a certeza de que nada, ou que nenhuma surpresa, ou que não tenha nenhuma outra pessoa envolvida, não tem como ter, né? A maior surpresa que a gente teve até agora, por exemplo, foi ali ter um delegado que falava conosco, sentava com a gente, conversava com a minha irmã, e possivelmente, supostamente, esteja envolvido nisso. Então, um crime arquitetado como foi, com todas as respostas que nós tivemos dos executores, acho que é um pouco difícil de falar que, sim, tem algum passo, tem alguma resposta, e que o futuro, de verdade, a gente vai precisar esperar, mas sem dizer e sem acreditar que acaba aí. Eu acho que pode ser que sim, a família toda tem falado isso, mas confiando no resultado, nas instituições, no trabalho que tem que ser feito, e também reforçando, né, que eu acho que aqui vocês são um canal super ético, de muita responsabilidade coletiva na matéria, da maneira que vocês se tratam. Acho que é importante trazer que essa resposta também dar resposta para aquelas pessoas que achavam que iam ficar impune, né? Você não pode arquitetar um crime como esse, ou cometer qualquer tipo de crime que seja, e pensar que por ser um deputado, por ser um vereador, por ser um delegado, estaria impune. Eu acho que também tem uma resposta, tem uma esperança de que a gente consiga, de fato, caminhar para uma resposta concreta e final, mas garantir, eu não tenho como afirmar. Ministra, qual o reflexo que esse julgamento pode ter nas eleições no Rio de Janeiro, na disputa no território fluminense? Como é que a senhora vê esse julgamento em relação à eleição desse ano, já que teremos pessoas condenadas em definitivo, grupos serão atingidos nas suas imagens, né? Porque até agora conseguiram passar impunes. Isso tem reflexo na eleição? Sempre tem, né? Eu acho que sempre tem, eu diria ainda um pouco a mais do que a sua pergunta, porque todo ano eleitoral a Marielle volta como esse símbolo do ataque, né? Acho que vale a gente lembrar quando ela é assassinada ali 9h35 da noite, 2 horas depois a gente já estava com as redes sociais tomadas de fake news sobre a Mari, e assim se repetiu em 20, 22, 24, e eu duvido muito que seja diferente agora em 2026. Mas claro que escancar ali algo que a gente tem falado, que a Mari, ela abre a tampa de um bueiro, né?
Quando que a gente ia imaginar que, infelizmente, tinha ali políticos com policiais, com envolvimento de crime de escritório organizado, para assassinar uma vereadora? A gente nunca imaginaria, ou talvez nunca soubéssemos, se não tivéssemos chegado ali a essas respostas do crime da Marielle. Então, eu acho que sim, eu acho que tem, e a gente precisa cada vez mais fortalecer essa memória, esse legado, essa narrativa, principalmente no ano eleitoral, no ano que a gente busca fortalecer a democracia. Claro que buscamos ali durante os 8 anos que se passaram, perdão, mas ainda mais para que a gente não caia na mesmice de ter um lugar, um país como o que a gente defende, nas mãos de pessoas que não defendem a democracia. Ministra, eu acho que vai muito ao encontro da pergunta do Chico e também da sua resposta nesse período eleitoral, entender como, a partir das respostas desse julgamento, também pode se abrir um caminho e fortalecimento da democracia também. O período eleitoral é muito importante a gente falar sempre sobre violência política contra mulheres. Sim. E acho que a Marielle também é um símbolo muito forte disso. E é um ano em que se fala do enfrentamento ao feminicídio. O governo, há pouco, esse mês, lançou um pacto, que é o Pacto Brasil, envolvendo os 3 poderes. Então, qual é o impacto que o resultado desse julgamento pode ter, pensando nisso, pensando nesse enfrentamento ao feminicídio e também na violência política contra as mulheres, especificamente no ano de eleição? É um impacto gigantesco, né? Vale lembrar aqui que quando a gente funda o Instituto Marielle Franco, um dos primeiros dados contra a violência política de gênero e raça no Brasil foi feito também por nós, e eu ainda estava dirigindo o Instituto, quando o TSE busca e pega esses dados. Aí a gente ouviu, por exemplo, Benedita da Silva, que tem 44 anos de política, dizer: eu sempre enfrentei a violência política, mas eu não sabia nomear. E é isso que a gente tem falado, né? Quando a gente fala do combate à violência política de gênero e raça, a gente fala porque ela está aí, ela existe, muito naquela de nos intimidar, fazer a gente desistir de estar em espaços como esse, mas tem a concretude desse fato, que é um assassinato de uma parlamentar como foi a da Mari, né? E não importa chegar, apenas chegar. Essa permanência, ela precisa ser garantida também pelo Estado, né? Então, num ano eleitoral, onde as mulheres são super atacadas, num ano, inclusive, do aumento do feminicídio, claro que você, como mulher, não podia ter falado de uma maneira melhor e ter feito melhor a pergunta dessa forma, porque tá aí todos os dias escancarado na nossa cara, né? Diariamente essa luta contra o feminicídio. E a importância que se tem da garantia de termos cada vez mais mulheres nesses espaços. Nós somos menos de 20% em alguns espaços, menos de 5% em outros, menos de 10% em outros. E aí não basta você chegar sem você ter a garantia de que você pode permanecer. A Mari certamente não esperava ser assassinada naquele dia. Ela estava num evento falando sobre o futuro das jovens negras e ela faz a fala que é: primeiro veio Benedito da Silva, depois Jurema e 10 anos depois Marielle. Quantos anos mais a gente vai ter que esperar? E de fato foi isso, esperamos ainda muitos outros anos e não sabemos por quantos anos a gente vai precisar esperar mais. Então eu espero muito que esse caso sirva de verdade, para além da gente manter a memória e o legado dessa mulher viva, que é muito difícil para mim falar só enquanto ministra, é a minha irmã, era a minha melhor amiga, era a minha companheira de vida, e que a gente segue remoendo essa dor e trazendo aqui para esses espaços para dizer que basta de violência política, mas também basta de feminicídio, porque as mulheres precisam estar vivas e permanecerem em seus espaços quando conseguem chegar. É isso, a Benedita da Silva, aliás, é um símbolo dessa permanência, né, ministra? A senhora citou, ela, deputada constituinte em 88, sim. Já enfrentava o racismo, a misoginia de diversas maneiras, já falou muito sobre isso em entrevistas desde aquela época, e ela é um símbolo dessa permanência, talvez que a ministra cite aqui. Quero muito agradecer a sua presença, ministra. É um prazer te receber e também, claro, a nossa solidariedade e também, enfim, a gente vai acompanhar esse julgamento. É algo que todos nós esperamos por muito tempo.